Em Efésios capítulo 4, no versículo 29, nós temos o seguinte texto: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia meditando na palavra de Deus. E não se esqueça que no final estaremos orando juntos. Por isso, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários desse vídeo. Vejam o que o apóstolo Paulo escreveu no início desse versículo: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Esse assunto é um dos assuntos que deveriam estar entre os mais queridos entre os cristãos. Sobre qual assunto estou falando? Estou falando sobre a língua, o poder da palavra, a influência das palavras que saem das nossas bocas. Aqui ele está falando sobre a palavra torpe. E o que vem a ser a palavra torpe? A palavra torpe é aquela palavra que não traz edificação. É uma palavra que possui uma essência negativa, algo maligno. É palavra que, quando é proferida, as pessoas que ouvem são mal influenciadas. São palavras indecentes, palavras que não se devem dizer. Em resumo, palavras que não trazem edificação. Mas eu quero te chamar a atenção aqui para um seguinte detalhe. Quando o apóstolo Paulo diz: nenhuma palavra saia de sua boca, nenhuma palavra torpe, aqui nós não devemos considerar apenas palavras únicas, palavras individuais. Como, por exemplo, aquelas pessoas que têm o costume de falar aquilo que nós chamamos de palavrão. Não estamos nos referindo apenas a uma única palavra, ou também algumas gírias que são indecentes, por exemplo, ou não são apropriadas para o cristão, até mesmo para qualquer ser humano, independente se é cristão ou não. Quando nós lemos aqui: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, nós devemos pegar esse termo palavra no sentido de um contexto, não apenas uma palavra individual, mas considerando um assunto. Então poderíamos dizer assim também: nenhum assunto torpe saia da sua boca. Você entendeu o que eu quis dizer agora? Você deve ignorar toda palavra que vier à sua mente. Você deve, vamos dizer assim, cortar o fio do pensamento da palavra torpe lá no seu pensamento para que ele não saia da sua boca. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que a nossa boca fala daquilo que está cheio do nosso coração. Então nós devemos eliminar toda palavra lá no nosso pensamento, antes mesmo que se torne uma palavra aqui proferida na nossa boca. E nós devemos eliminar também os assuntos, as ideias, os pensamentos torpes da nossa mente. Essa é uma das ideias que eu queria trazer aqui para você. Isso aí nós também devemos cessar. Toda ideia, todo raciocínio, toda conversa que não agrada a Deus, nós devemos evitar. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Não se esqueça que a palavra que sai da nossa boca, ou as palavras que saem da nossa boca, elas têm muito poder. Elas têm poder para fazer o bem e para fazer o mal, para produzir coisas boas e coisas ruins. Se você quiser entender mais sobre isso, leia depois no livro de Tiago. Lá vai falar sobre o poder da nossa língua. Tem o poder de incendiar um bosque. Assim como uma pequena brasa é lançada em um bosque e incendeia todo o bosque, assim
é o poder de uma palavra que nós proferimos. Devemos tomar muito cuidado. Na palavra de Deus também nos instrui que tudo o que for louvável, tudo o que for admirável, tudo que merece louvor, tudo que é digno, o que traz edificação, que traz bom proveito e que é aprovado por Deus, isso sim deve sair da nossa boca, deve ser o assunto que sai do nosso meio. No próprio livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele dá uma instrução aos cristãos de Éfeso, dizendo o seguinte: não se embriaguem com o vinho, no qual há dissolução, no qual há contenda. Mas, ou seja, ao contrário disso, ao invés disso, sejam cheios com o Espírito Santo, ou cheios do Espírito Santo. E no versículo seguinte, ele explica como se faz para ser cheio do Espírito Santo. Aí ele diz, na sequência, sejam cheios do Espírito Santo, conversando entre vocês com salmos, cânticos de louvor, hinos de louvor, palavras que edificam, mais ou menos nesse sentido que ele vai falando. Quando você lê aquele texto lá, você vai entender que quando nós falamos coisas boas, Deus se agrada disso. E o Espírito de Deus nos enche com a presença dele, com o poder dele. Ele manifesta a sua presença em nós. Agora imagina o que acontece quando fazemos o contrário. Quando deixamos sair da nossa boca palavras torpes, palavras que a Bíblia condena, palavras que atraem maldição, palavras que atraem coisas ruins. Você está entendendo como é sério essa questão da palavra? E aqui eu estou falando de palavra, no sentido, no singular, palavra isolada. E se você lançar aí o contexto que eu falei inicialmente, de um assunto, imagina aí uma rodinha de cristãos falando mal da irmã, que é do louvor, por exemplo, ou falando mal da filha ou do filho do pastor, falando mal do obreiro, criticando a pregação, falando mal do seu próprio pastor, da sua própria liderança. Isso, meu irmão e minha irmã, é reprovável diante de Deus. Deus não aceita isso. Ele se ira com isso. O Espírito de Deus se entristece com isso. E isso aí é semelhante a dar lugar ao diabo. Em um lugar na Bíblia, não sei se é nesse mesmo livro de Efésios, o apóstolo Paulo fala: se vocês ficarem irados, não pequem e não deixem o sol se pôr. Ou seja, em outras palavras, resolvam essa situação. Não deem lugar ao diabo. Ou seja, ele está querendo dizer que a ira, ela dá lugar para o diabo, porque a ira é pecado. Aonde tem pecado, aí o diabo tem direito, tem legalidade de agir na vida da pessoa. E o proferir a palavra torpe também é pecado e dá lugar ao diabo. Então nós devemos tomar muito cuidado. Deus, ele não habita onde prevalece o pecado. Ao contrário disso, o diabo entra e governa e toma domínio na vida de uma pessoa que permanece na prática do pecado. Portanto, fique atento com as palavras que saem da sua boca. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O apóstolo Paulo, ele não traz essa instrução em vão. Eu já comentei aqui em outro vídeo, e você pode conferir aí na Bíblia, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele recebeu profundas revelações do próprio Senhor Jesus Cristo. O evangelho que ele pregou aos gentios, aos estrangeiros, e ele escreveu muitas coisas, e hoje nós temos acesso a esses escritos que estão no Novo Testamento. Esse conhecimento ele não aprendeu de ser humano algum, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João que ensinou para ele.
foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos trouxe conhecimento que nenhum dos outros apóstolos trouxeram para nós. Ele recebeu profundas revelações do Senhor. E nós devemos considerar também que toda a Escritura, toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito. É palavra de Deus. Mais um motivo para nós não ignorarmos até mesmo os mais simples detalhes, como esse detalhe aqui. Uma palavra torpe. Infelizmente, o pecado está se tornando comum no meio dos cristãos. Com o passar do tempo, com o avanço dos tempos, das eras, as coisas foram ficando modernas, atuais. As coisas antigas, tradicionais, vão perdendo o seu valor. E juntamente com isso, a questão da moral também vai se desvalorizando. As pessoas estão perdendo o respeito, estão perdendo o temor e estão perdendo também a fé. Existe inclusive uma profecia sobre isso. Se eu não estiver errado, fazendo confusão, foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem falou. Ele disse que nos últimos dias, no final dos tempos, a maldade, o pecado se multiplicaria tanto que o amor de muitas pessoas iria se esfriar. E é o que nós estamos vendo. E ele diz ainda na sequência: e quando o Filho do Homem vier, porventura se encontrará fé na terra? Olha aí, essa palavra é um alerta. Cuidado para você não perder a sua fé. Permaneça firme no Senhor. O reino de Deus é conquistado pela força, pela violência. E quem não se utiliza da força, da violência, não se apodera dele. Estou falando de coisas espirituais. Seja forte. Use todo o seu entendimento, todas as suas forças, todas as suas habilidades que Deus te deu e todos os recursos que você tem para tomar posse do reino de Deus. E conforme está escrito lá em Apocalipse, tome cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Seja sábio, seja prudente, fique atento, assim como o apóstolo Paulo escreveu, prosseguindo para o alvo, em direção ao prêmio que nos está reservado. Então, voltando aqui para esse versículo, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Conforme eu estava falando, está se tornando comum no meio dos cristãos certos tipos de pecado. E eu tenho observado com os meus próprios olhos. Infelizmente, está comum, normal, as pessoas ficarem falando mal uns dos outros. Essa prática de falar mal na Bíblia tem um nome, isso se chama maledicência. Maledicência é falar mal das coisas e das pessoas. E falar mal é palavra torpe, é algo que não traz edificação. E sobre palavra torpe, nós não incluímos apenas o falar mal, apenas a maledicência. Existem aí os palavrões, palavras de assuntos que nem convém ao cristão de falar também. Nós devemos tomar cuidado. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Olha aí. Apenas a palavra que for útil para trazer edificação a quem ouve. Porque a palavra tem poder. Ela tem poder de edificar e tem poder de derrubar, de destruir. Ela constrói e ela destrói. Ela edifica e ela também derruba. Por isso nós devemos tomar cuidado com a palavra que sai da nossa boca. Quando você estiver em uma roda de conversa ou com alguma pessoa ou um grupo de pessoas e você perceber que a conversa não agrada a Deus de acordo com os padrões da Bíblia, você tem vários meios de sair disso e até mesmo mudar a conversa. Você pode orar no seu pensamento e pedir ao Espírito Santo para te dar sabedoria
para mudar a conversa ali no meio. Se você tiver intimidade com as pessoas, você pode falar com muita sabedoria e respeito para que a conversa, o rumo da conversa seja mudado, porque nós precisamos agradar a Deus e não devemos dar lugar ao diabo. Você pode chegar com um assunto de forma despistada também e dar uma opinião de um assunto e conduzindo o assunto, a conversa para outro assunto, e daqui a pouco as pessoas já não estarão mais falando daquele assunto que entristece o Espírito Santo e desagrada a Deus. Precisamos agir com sabedoria. A palavra de Deus diz que nós somos responsáveis por nós mesmos. No último dia nós estaremos diante do Senhor e nós daremos conta de toda palavra que sair da nossa boca. Isso está escrito mais de uma vez, eu já li isso por mais de uma vez, por várias vezes no Novo Testamento tem isso aí, falando sobre a responsabilidade das palavras que saem das nossas bocas. Nós seremos julgados, analisados pelo nosso juízo, nosso Deus, no último dia, por tudo o que nós fizemos, todas as nossas práticas, boas e más, e por tudo aquilo que a gente deixou de fazer, sejam coisas boas e coisas más, por todos os nossos pensamentos, atitudes, ações, reações, e também por todas as nossas palavras. Tudo o que nós falarmos será colocado ao nosso favor ou contra nós no dia do juízo. É muito importante essa questão da palavra. E a palavra também, ela tem o poder de destruir a vida de uma pessoa. Quando você fala palavras negativas, aquilo vai gerar uma emoção dentro da pessoa que está ouvindo a sua palavra ou a sua conversa. Ou vai gerar fé ou vai gerar incredulidade. Pode gerar esperança, pode gerar tristeza, depressão, pode gerar dúvida, pode fazer uma pessoa ficar com raiva de uma pessoa que às vezes ela nunca chegou perto dela. A palavra tem um poder tremendo. Você se lembra da ocasião dos 12 espias que Moisés enviou para a terra de Canaã para espiar a terra? As palavras daqueles 10 homens que eram incrédulos e não creram na promessa de Deus, elas contaminaram o coração de uma multidão de pessoas e dezenas de milhares de pessoas morreram por causa daquilo, por causa da ira de Deus. As palavras daqueles 10 espias inflamaram o coração daquela multidão de pessoas. Inflamaram algo negativo, emoções e pensamentos negativos que são contrários à palavra de Deus. Se levantaram no coração daquelas pessoas e elas começaram a murmurar, a reclamar, queriam voltar para o Egito, ignoraram e desprezaram os milagres que Deus havia feito, o livramento, as promessas de Deus. E Deus se irou com isso. E morreu muita gente naquela ocasião. Você está entendendo aí o que Tiago, o autor Tiago, ensina lá no seu livro? Do poder da palavra? Que uma simples brasa lançada num bosque pode incendiar todo o bosque? Tome cuidado com as palavras que saem da sua boca. Leve em consideração tudo o que eu falei aqui sobre isso. Existem muitas outras coisas que nós devemos levar em consideração sobre o pronunciar as palavras da nossa boca. Mas aqui eu não tenho tempo para isso. Mas leve em consideração pelo menos as coisas que eu falei, que você pode ajudar ou prejudicar as pessoas que te ouvem. E você pode te salvar ou te condenar no dia do juízo, por causa das palavras que você tem costume de falar no seu dia a dia. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para trazer edificação às pessoas que nos ouvem, conforme a necessidade. Para quê? Para que conceda graça aos que a ouvem. Então nós vemos aqui que nós devemos trazer edificação, concedendo graça, o favor de Deus, as bênçãos de Deus, edificação de Deus àqueles que nos ouvem. Então, reflita nessa palavra. É isso aqui que eu queria falar para você. Eu poderia falar muito mais coisa aqui, mas o vídeo ficaria longo, a mensagem ficaria longa
e eu falaria coisas repetidas e talvez outras coisas que eu não mencionei, mas a essência da mensagem eu já lancei aqui para você. Vigie muito as palavras que saem da sua boca. Quando eu falei aqui vigie, eu mencionei essa palavra vigie, eu me lembrei aqui, se eu não tiver errado, lá no livro de Salmos, em algum lugar lá em Salmos, se não for Salmo, me perdoe, mas na Bíblia tem isso. Fala assim, coloque um guarda na minha boca. Um guarda, um vigia na minha boca. Ou seja, em outras palavras, ter o controle, o domínio próprio das palavras que saem da boca. Porque a palavra ela tem ou o poder da vida ou o poder da morte. Ou ela edifica as pessoas que te ouvem, ou ela vai trazer destruição. Ou ela vai te salvar perante Deus, ou ela vai te condenar. Então, lendo o versículo aqui para finalizar, e logo estaremos orando. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado pelos ensinos do Senhor. Pai querido, a tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Talvez, meu Pai, alguém que ouviu essa palavra aqui não tinha se atentado para isso. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, lançar luz no coração e na mente dessa pessoa que está me ouvindo. E que ela venha entender, meu Deus, a grande importância do poder da palavra. Como é sério esse assunto das palavras que saem, sobre as palavras que nós proferimos no nosso dia a dia, sobre nossas conversas. Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha tirar toda a escama, meu Deus, toda cegueira espiritual, toda venda, tudo que impede o entendimento dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor conceda domínio próprio a essa pessoa que está me ouvindo, para ela conseguir não falar aquilo que ela está pensando, quando for algo que não agrada ao Senhor. Que ela consiga, meu Deus, controlar os pensamentos dela, as emoções, os sentimentos. Abençoa, meu Pai, derrama sobre essa pessoa que está me ouvindo, meu Pai, o domínio próprio. Que ela tenha poder sobre suas atitudes, Pai, em nome de Jesus. Inclusive o domínio próprio faz parte do fruto do Teu Espírito Santo. Nos enche, Pai, com Teu amor, nos enche com Teu Espírito, nos enche, meu Pai, com o fruto ou com os frutos do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Que nós venhamos ser luz nesse mundo, sal nessa terra. Que nós venhamos iluminar e abençoar e edificar a vida das pessoas. E não o contrário. Que nós sejamos bênção e não maldição. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Purifica, Pai, as nossas mentes. Purifica, Pai, os nossos corações. Porque o Senhor Jesus nos ensina que da nossa boca fala aquilo que está cheio no nosso coração. Por isso, meu Pai, eu te peço, nos purifica. Que da nossa boca saia somente palavras que edificam as pessoas, que tragam esperança, em nome de Jesus. Que traga edificação, meu Pai, em nome de Jesus. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha ajudar essa pessoa que tem dificuldade com as palavras na sua boca. Essa pessoa, meu Pai, que tem um costume de falar mal dos outros, de ficar reclamando, ficar murmurando, falando coisas que não agradam ao Senhor, coisas indecentes, Pai, entre outras coisas que são consideradas palavras torpes. Liberta, meu Pai, essa pessoa em nome de Jesus. Tira ela do cativeiro, quebra as armas espirituais, toca na mente, toca no coração dela. Derrama o teu poder, meu Pai, a tua unção. Enche essa pessoa com a tua luz. Santifica e purifica o interior dela, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor abençoe a casa, a família, o casamento, os filhos, a esposa, o marido, a vida sentimental, conjugal, de todos os que estão me ouvindo nesta oração, meu Pai. Que o Senhor abençoe a vida financeira, que não falte as coisas, que não falte roupas, que não falte alimento, que não falte dinheiro, meu Pai, em nome de Jesus. E abençoe também o corpo físico, dando saúde. Repreenda, meu Pai, toda enfermidade. Que caia por terra e seja destruída toda enfermidade em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor conceda, meu Pai, que essa pessoa venha dar um bom testemunho para a glória do Senhor. Querido Pai,
nos perdoe pelas palavras que proferimos e não agradaram ao Senhor, em nome de Jesus. E Pai, nós te agradecemos por tudo e acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia meditando na palavra de Deus e orando juntos. Fique à vontade para deixar aí os seus comentários e seus pedidos de oração. E você que é novo no canal, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para receber novos conteúdos. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.